Agora vamos explicar rapidamente como que acontece o processo de polimerização, falar um pouquinho do fator C e a gente já vai encerrar essa aula. A polimerização, então, ela pode ser química, física ou dual, o que acontece com os dois, ela tem a porção química e a porção física. E o que é a polimerização? A polimerização é justamente pegar as cadeias dos polímeros e aproximar, tá? Então, antes, quando ela tá molinha, porque as moléculas estão espaçadas, por isso que ela tá molinha. Quando a gente aplica a luz, por exemplo, ele vai aproximar essas moléculas e aí ela não tem mais espaço para se mexer, por isso que ela endurece. Então faz a aproximação das moléculas do monômero e causa então a redução do material. Tem uma contração de polimerização. Então pensa que se ele vai realmente aproximar essas moléculas, isso também no espaço tem uma alteração, que é chamada de contração. Aqui fica muito claro, ó, se essas moléculas têm um espacinho, se elas vão ser unidas, depois, esse espaço que era desse tamanho, se a gente coloca um do lado do outro, esse espacinho vai ficar para cá, você concorda? E é justamente aqui que seria a contração. Por que a gente tem que tomar cuidado com isso? Porque senão vai aumentar o espaço entre a nossa restauração e o nosso dente. Isso a gente não pode ter, senão tem infiltração, tem recidiva de cárie e pode ainda interferir na adesão. Pode ter aquela sensibilidade pós-operatória que eu já falei, 1000 motivos porque a gente não quer isso. Então, eles fizeram algumas formas justamente para controlar essa contração. Uma das formas foi do tamanho dos monômeros, a gente já vai falar. Então, essa contração de polimerização, ela acontece em 2 a 6% do volume. Então, quando a gente pega lá uma partezinha de resina de 1 milímetro, 2% de 1 milímetro é extremamente pouco aos nossos olhos. A gente não consegue ver essa contração realmente acontecendo. Só que no nível microscópico, isso acontece e pode ser muito significativo. Por isso que a gente precisa controlar. A quantidade de contração vai depender então do tipo de matriz orgânica. Lembra que a gente falou que tem lá um tipo diferente, que é o bis-ema, que tem uma menor contração? É justamente por isso, depende da quantidade da matriz orgânica e do tipo. Então, o tipo seria essa bis-ema que tem menor. E a quantidade de matriz é que nem a gente falou, que é na microparticulada, o espaço, então, é maior. Então, tem uma contração de polimerização maior. No monômero com uma longa... Desculpa, no monômero com uma cadeia menor, o que vai acontecer? Quando a gente ter uma cadeia menor, é justamente o espaço da molécula ser menorzinho. Então, seriam pequenos quadradinhos, né? Como, por exemplo, no sistema de Tegman. Causa uma maior contração na polimerização. Por quê? Porque os espacinhos entre um e o outro são maiores e aí a gente tem essa alteração. Agora, quando a gente coloca cadeias mais longas, ou seja, o espaço de cada um vai ser mais longo, a gente consegue controlar, tá vendo? Porque aí o espacinho que a gente tem aqui, ó, vai ser menor, então a gente consegue controlar. Então, monômeros com uma cadeia maior seria o ideal, mas a gente não consegue usar só assim, tá? Porque ela ficaria muito dura. Então, o que eles fizeram? Aqui ela ficaria muito fluida, seria maravilhoso para trabalhar, mas teria uma alta contração e aí todo mundo ia ter cárie secundária. Aqui, nesse ponto, ela seria muito rígida, a gente não conseguiria manipular para poder fazer uma restauração. Mas, em contrapartida, a polimerização teria uma menor contração, seria ótimo nesse ponto. Então, aqui o que a gente faz? O que eles fizeram, né, no ponto de vista científico? Eles associaram um pouquinho de um e um pouquinho de outro, que aí conseguiram um espacinho aqui muito menor na polimerização. Então, o tamanho dessa cadeia, da cadeia de monômero, tem um grande significado. Então, quando a gente fala desse estresse de polimerização, a gente pode ter vários tipos de força. Às vezes, essa restauração já tem uma força muito grande de estresse. Porque o que seria, né? Seria que nessa parede a gente vai ter como se fosse alguns bracinhos
que vão segurar a nossa resina, certo? Se esse bracinho aqui tiver menos força para segurar do que o estresse que é feito, porque quando ela polimeriza, ela puxa tudo para dentro, né? E aí aquele bracinho que tá lá no sistema adesivo tentando segurar a resina, pode ser que ele solte. E aí o que acontece? Aí a gente tem um espaço realmente, né? Aí a gente tem uma infiltração, pode ter uma infiltração, porque vai acontecer justamente isso. Ele não consegue segurar ela na posição. Mas em alguns casos ele consegue ficar segurando. Ele não vai ter aquele micro espaço, não vai ter uma chance de infiltração, mas o que vai acontecer? Esse dente vai ficar tensionado o tempo inteiro. Pensa que o bracinho vai ficar lá assim, meu Deus, segurando a resina. Então ele vai ficar com intenção o tempo inteiro. E o que isso vai ocasionar? Pode gerar trinca de esmalte. Por quê? Porque aquele esmalte está tentando segurar todo aquele bracinho que está vindo de fato, está vindo do sistema adesivo mais o esmalte, né? Então ele pode quebrar aquilo, pode gerar sensibilidade, a sensibilidade realmente devido a esse repuxamento. E se isso acontecer, essa sensibilidade acontecer, ela não vai parar. Então você pode ajustar, pode fazer mil coisas, mas não vai parar. Você tem que refazer a restauração e aí ter muito critério na quantidade de resina que você vai pôr por vez. Então, se a tensão não é o suficiente para quebrar lá o bracinho que eu falei, a resistência adesiva fica maior. Então, ela consegue ficar segurando, mas não quebra o bracinho. Aí, o que acontece? Essa força vai ser passada para o remanescente. Tem reflexão, tem flexão de cúspide, pode gerar sensibilidade pós-operatória, pode ter trinca do esmalte, que vem em volta dessa restauração, e aí tudo isso é muito maléfico. E como que a gente vai conseguir controlar esse estresse? Tem vários pontos que controlam a magnitude desse estresse. Por exemplo, a composição dessa resina, que nem a gente já falou, a gente consegue controlar também com a quantidade de incremento que a gente vai colocar. Colocando espacinhos menores, a gente consegue controlar, devido ao fator C que eu já vou falar. Aqui é só uma pincelada realmente para vocês entenderem as proporções. Então, o volume do material que a gente é polimerizado por vez pode também depender das propriedades mecânicas do material. Quando ele tem um maior módulo de elasticidade, ela tem uma maior capacidade de se deformar e aí tem uma maior contração. Pode ser também da técnica de polimerização, a gente consegue controlar. A técnica de inserção do incremento, às vezes colocando ele mais inclinadinho, a gente consegue controlar mais. E depende ainda das fases dessa resina. Ela tem várias fases na polimerização. Tem a fase pré-gel, do ponto de gel e a fase pós-gel. Às vezes eles conseguem controlar. Tudo isso daqui você consegue encontrar no Varatieri. Mas se você vir para o curso, a gente estuda junto depois, ok? E aí a gente tem o fator C, que é o fator de configuração cavitária. O que seria isso? Esse fator C é justamente a porção, é a razão, na verdade, dessa deformação. O que acontece? Essa deformação acontece das faces que estão livres, ou seja, que não estão segurando o dente, segurando a restauração no dente, certo? Não são dessas porções, ela vem da livre para a porção que está aderida. Então, quanto mais superfícies a gente tiver aderida, então, por exemplo, numa cavidade, vamos olhar aqui de cima, né? Então, aqui é a cloasal do nosso dente, numa cavidade que tem 5 paredes, ou seja, mesial, distal, vestibular lingual e a pulpar lá no fundo. Se a gente coloca toda essa parte de uma única vez, de uma única inserção, um tolete gigante de resina, a gente vai ter uma porção só livre, que seria a parte oclusal, certo? Então, o que vai acontecer? Essa tensão vai acontecer daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, porque ela sempre tenta ir para o centro da massa. E ainda tem a contração que vem da pulpar, porque só tem uma parede livre. Então, o que eles fazem para controlar? Nesse caso, aqui só para a gente saber a continha, né? Seria a razão entre o número de superfícies aderidas, que seria então 5. O fator C, né? É 5 dividido pelo número de paredes livres, que seria só a oclusal nesse caso. Então, o fator C aqui seria 5.
Mas isso só acontece se a gente fizesse incremento de uma única vez. Então, o que eles fizeram para justamente contrabalancear esse ponto? Fizeram inserção incremental. Então, qual que é o seu objetivo? Fazer com que nessa mesma inserção, aqui do dente, né? Você tente pegar menos quantidade de paredes aderidas de uma única vez. Então, o que você vai fazer? Vai tentar colocar aqui, você pode fazer tanto horizontal, camadinhas horizontais, quanto oblíquo. O que os autores geralmente recomendam é fazer oblíquo, justamente para conseguir controlar essa superfície aderida. Então, quando a gente olha aqui, agora olhando numa vista lateral, se a gente coloca aqui, ó, só pegando na parede, sei lá, vestibular e na parede pulpar, a gente vai conseguir alterar esse fator C. Por quê? A gente vai ter de número de parede aderida vai ser 2, então vai ser C igual a 2, dividido por, aí a parede da lateral vai estar livre, a da oclusal vai estar livre e da outra lateral vai estar livre, dividido por 3. Então a gente consegue reduzir muito esse fator C, né? Fazendo essa inserção incremental. Então a gente coloca, geralmente eles recomendam em 2 milímetros. A gente coloca esses 2 milímetros e polimeriza por vez, justamente para controlar essa polimerização. Quando a gente faz isso, controlando o tamanho, fazendo o máximo de incrementos possíveis, a gente consegue controlar completamente. Não, completamente não. Mas a gente consegue controlar mais do que fazendo num único incremento. Entendeu agora o porquê você faz essa inserção incremental?